Amém. Coisa linda. Muito bom. Obrigado, mulheres da nossa IBQ. Quero, nessa noite, convidar os irmãos, as irmãs, quem nos assiste também pela internet, a acessar ou abrir suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6. E a gente vai ler o verso 31, 32 e 33. Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, nós vamos ler até o verso 33. Aqui é Jesus falando, e ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. E a Bíblia, a mensagem, ela traduz, ela traz esse texto dizendo o seguinte: não se preocupem tanto em adquirir. Essa é a tradução da mensagem. Mas eu continuo na NVI, o texto diz: pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisamos delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quero te convidar a orar comigo mais uma vez nessa noite. Pai, muito obrigado pelo privilégio sagrado que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz através daquilo que o evangelista Mateus relatou aqui, Pai. E a gente te pede como igreja tua, como corpo teu que se reúne aqui e para além daqui, pela iluminação do teu Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito para podermos discernir o teu evangelho. Por isso a gente clama e te pede, nos ilumina, nos dá clareza, nos dá discernimento, para entendermos a tua palavra. Eu te peço hoje e sempre, para mim, para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última semana, de terça a quinta-feira, eu tive uma oportunidade muito importante na minha caminhada ministerial e como ser humano. Eu tive a possibilidade, junto de um coletivo de pastores e pastoras e lideranças comunitárias chamado Conversas Pastorais, foi organizada uma comitiva para irmos até São José dos Campos, fazermos 2 visitas em 2 institutos brasileiros muito importantes. O primeiro deles foi o INPE, com certeza você já deve ter ouvido falar, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Gente que desenvolve tecnologia, que constrói satélite, que monitora as florestas, e eles têm um painel gigante lá em que eles ficam monitorando, inclusive, tudo que está acontecendo no espaço, com os satélites, com os equipamentos, etc., e prestam um serviço muito importante para o nosso país. E também visitei o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O organismo, o órgão responsável de também, com muita tecnologia, monitorar tudo o que está acontecendo em relação ao clima, ao nível de rio, nível de mar, para poder prever com o maior tempo possível uma catástrofe, como que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Quem nos levou até lá e patrocinou isso tudo foi a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. E para quem eu dou meu agradecimento no nome de um irmão muito precioso que organizou tudo isso aqui, que é o Carlos Vicente. E à luz de tudo aquilo que eu ouvi, em muitas palestras e conversas com a comunidade científica, com cientistas, eu queria partilhar com a igreja algumas observações. Vou procurar ser muito breve, mas eu quero partilhar porque eu acho que é muito importante, eu julgo que é fundamental que vocês prestem atenção e entendam as coisas que a gente pôde observar lá. Primeiro lugar, o orgulho que nós devemos sentir de sermos brasileiros e de termos como representantes dessas entidades pessoas, homens e mulheres
muito competentes naquilo que fazem. Se você tivesse a oportunidade de estar lá e ouvir, por exemplo, o doutor Gilvan Sampaio, o doutor José Marengo, o doutor Marcelo Celucci e a doutora Raquel Trabscher, você ficaria orgulhoso do seu país, porque a gente, do ponto de vista dessas instituições técnicas e científicas, nós estamos com os melhores profissionais que você pode imaginar em relação a todos esses elementos de questão tecnológica, espacial e de monitoramento de desastres e questões climáticas no nosso país. Obviamente não são eles que resolvem os problemas lá na ponta, né? Tem um problema político aí que é um desafio, mas a equipe técnica é de encher o nosso coração de orgulho pelo nosso país. Esse é o primeiro ponto. Segundo, duas palavras que a gente precisa assimilar em relação à mudança climática, meu irmão e minha irmã, e eu sei que a gente está num clima de festa, balé, uma coisa bonita, gostosa, não quero estragar a festa de maneira nenhuma, mas eu tenho que falar isso. Adaptação e mitigação. O clima do planeta já aumentou e estamos num momento que não é mais possível voltar ao que era antes. Nós estamos num momento em que a gente só pode uma coisa, ou piorar, que está descartada essa possibilidade em nome de Jesus, mas mitigar e adaptar, ou seja, tem lugares e áreas do globo terrestre que não vão poder mais ter habitação humana, por conta do grau de risco de tudo aquilo que envolve as mudanças climáticas no nosso mundo, no nosso globo, no nosso planeta. Mitigação e adaptação. Em outras palavras, e eu falei isso para o cientista, eu falei, a casa caiu, né? Ele falou, caiu, pastor, a casa caiu. Então, é esse o nível que a gente se encontra. Terceiro lugar, uma coisa muito importante, não existe desastre natural. Eu achei isso uma coisa fundamental de partilhar com a igreja. Não existe desastre natural. Natural é chuva. Natural é vento, natural é calor, natural é inverno. Natural são as coisas e os fenômenos naturais, isso é natural. O desastre, ele não é natural. O desastre é uma consequência da nossa interferência no planeta e principalmente da desigualdade social. Quem que mora em Ribanceira, meu irmão e minha irmã? Quem que é? É rico? É quem tem dinheiro, quem tem recurso? Não, é pobre. Quem que mora em lugar em que tem seca, intensa e profunda? É quem tem opção para mudar de casa, quem tem casa de veraneio, casa de praia, quem vai para Airbnb? Não, é pobre. Por isso que eles estão falando agora numa outra terminologia que é justiça climática. Porque o buraco é muito mais embaixo. Em quarto lugar, eu percebi que é imprescindível revisitarmos a nossa espiritualidade cristã. Já estamos atrasados nisso, mas agora não tem mais tempo para perder. O que significa isso? Significa que a gente tem que começar a aprender com os povos originários, porque eles têm muitas lições importantes lá para nos ensinar. Significa que a gente precisa melhorar a nossa maneira de entender o que é ser humano. E a nossa fé precisa nos humanizar. Precisamos aprender a viver uma fé que supera definitivamente essa separação entre fé e ciência. Não cabe mais isso. Porque é por não ouvirmos a ciência que a gente chegou onde chegou. É por não ouvirmos a ciência que aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É por não ouvirmos a ciência que a gente está vivendo todo esse calorão monstruoso, absurdo, que hoje devia estar frio e está quente. É por isso. Então a gente precisa acabar com essa bobagem de não ouvir a ciência. Mas, sobre essa questão de espiritualidade, precisamos aproveitar as oportunidades nos ambientes de fé, ambientes religiosos, para nos reeducarmos em relação à sustentabilidade e cuidado do planeta. E de maneira prática, eu já quero antecipar uma coisa para a Igreja Batista em Quitaúna, de maneira especial para você que é membro dessa igreja.
Próxima reunião da diretoria, isso vai ser pautado, nós vamos conversar, e se Deus assim nos conduzir, nós criaremos uma comissão nessa igreja. Vai pensando se você pode ser um candidato a participar dela, para nos ajudar a pensar iniciativas comunitárias em prol de fazermos da nossa comunidade uma igreja sustentável e sermos um exemplo para a nossa cidade e para o nosso bairro. Ore a Deus, veja se é você o membro para ser membro dessa comissão, me procure, porque eu quero que essa comissão, espero que essa comissão, e oro já por essa comissão, para trabalhar. O que a gente tem que mudar? Dá para ter esse monte de copinho plástico, gente? Tem que mudar. Tem que mudar. E deve ter muito mais coisa para a gente precisar, que a gente precisa mudar. Reciclagem, separação de lixo, enfim. Quinto, olha, eu saí de lá com uma sensação que é assim, se não fosse a minha fé em Cristo Jesus, eu acho que eu cederia ao ceticismo completo. Mas a minha fé em Jesus, e eu espero que a sua também, ela me obriga a ter esperança. Ela me obriga a esperançar. Ela me obriga a fazer alguma coisa de útil com o fôlego de vida que Deus está pulsando aqui, para que a gente não deixe a gente caminhar para o desastre completo. Então, eu quero ser a mosca na sopa da perversão desse planeta Terra. Eu quero, na força do Espírito Santo, fazer a minha contribuição. Eu sei que, como disse o Carlos Leite uma vez, né, às vezes a gente se sente um beija-florzinho com um pouquinho de água, jogando água numa floresta pegando fogo. Mas eu quero ser o beija-florzinho. E se nós nos juntarmos, a gente pode fazer mais em nome de Jesus. Sexto, eu pensei muito na Anne. A Anne é minha filhinha. E eu não quero que o sorriso da minha filhinha de 8 meses, bem como de todas essas crianças que estão aqui, os sorrisos deles sejam maculados por um mundo que a gente está levando, que parece mais o Mad Max. Quem já ouviu assistir o Mad Max aqui? Alguns já viram, né? É o caos, é um lugar deserto, árido, sem água. Eu não quero isso para minha filha, e eu vou trabalhar para fazer a diferença. E por fim, e aqui eu vou adentrando agora a mensagem. Quem aqueceu o planeta fomos nós, seres humanos. Por quê? Por conta de alguns elementos, dentre eles, revolução industrial, certo? Revolução industrial, a gente fez fábrica. A gente usa combustível fóssil até tudo que dá. Para poder o quê? Para poder fazer a indústria. E um monte de empresário poder produzir produto em série, em massa, ganhar dinheiro substituindo mão de obra humana por tecnologia e poluindo. E além da revolução industrial, tem um outro elemento que eu quero partilhar com vocês que é fundamental, é sobre isso a mensagem dessa noite. O nosso consumismo desenfreado. O nosso consumismo desenfreado. Sem dúvida nenhuma, esse estilo de vida que nós todos aqui somos influenciados a viver, é um estilo de vida que é insustentável para o nosso planeta. Porque tem uma coisa que é assim, é sensacional e alarmante da gente compreender e entender. Você já ouviu falar em atmosfera? Certo? A gente tem uma atmosfera. Temos mais camadas, estratosferas. Os cientistas eles dão conta desse negócio todo. Mas a moral da história é que o nosso planeta ele está assim, ó, fechadinho. Ele é um sistema fechado. Aquilo que nós bebemos de água aqui já passou por uma árvore na floresta amazônica. Quando você vai no McDonald's e você pede lá, antigamente era o número 1, né? Aí vem uma bandeja, vem um papel em cima da bandeja. Vem um lanche, vem um papel em volta do lanche. Vem um copo, vem um plástico em volta do copo. Vem um canudinho, hoje botaram lá um canudinho de papel, mas vem um canudinho. Em 1 segundo, você já produziu lixo. Sabe para onde que vai esse lixo?
Ele continua no planeta. Ele não desaparece, ele não vai para o espaço e nem nada do espaço vem para cá. O globo é um sistema fechado, está tudo interligado. O que acontece na China nos afeta, o que a gente faz aqui afeta a Rússia, afeta o Japão, afeta os Estados Unidos, afeta a Europa, afeta a África, a Oceania, está tudo conectado. E quando nós consumimos, tudo que a gente consome volta para onde? Volta para o planeta. E a gente consome como? De maneira desenfreada. Porém, quando a gente lê um texto desse do Evangelho, o que a gente aprende? Olha que interessante. Jesus ensinando, não se preocupem com comida, bebida e vestimenta. O que ele está querendo dizer? Que a gente vai ter a provisão divina para tudo aquilo que é elementar e fundamental para a nossa vida. Comida, bebida e roupa para vestir. A gente vai ter isso sempre, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor, Ele é o Deus da provisão, meu irmão e minha irmã. Só que o texto continua e diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aí você já mergulhou no consumismo e começa a nadar de braçada. Agora vai vir carro do ano, eu vou trocar de carro de 5 em 5 anos, às vezes alguns até menos, né, quem pode. Eu vou comprar, nossa, eu vou virar uma centopeia de tanto sapato que eu vou ter, eu vou comprar tudo de roupa que eu for ter, eu não vou doar nada para o bazar. E aqui um parênteses, essa mensagem toda tem a ver com o bazar, doe lá para o pessoal comprar roupa barata. Mas tem gente que não cabe no guarda-roupa de tanta roupa. Tem gente que não doa as roupas que tem. Estragou uma roupinha assim, já vai jogar fora e quer comprar outra. Tem gente que troca de celular de ano em ano. Saiu o novo lá da empresa, na maçãzinha, lá quer trocar de novo. A gente é insaciável, e eu me incluo dentro dessa, tá? Estou falando da nossa cultura, do nosso jeito de viver. A gente é insaciável. Só que esse texto que eu disse para vocês, da maneira como eu li aqui, diz, está errada essa leitura. Não são todas as coisas que vão ser acrescentadas para a gente. Não é isso que o texto diz. Vamos voltar no texto? O que o texto diz? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, gente. Essas coisas. Que coisas? Comida, bebida e a roupinha. Não é para comprar todo o bazar só para você, não. Não pode. Tá certo? Comida, bebida e roupa. Essas coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, o que Jesus está tentando nos ensinar e para que a gente possa compreender é que o Evangelho é um caminho em que a gente busca a justiça do reino de Deus, inclusive a justiça climática. O que Jesus está tentando nos dizer é que a nossa vida, o sentido dela, é para promover o quê? O bem comum. Nessa casa comum em que a gente habita. Porque o reino de Deus é um lugar de paz, de justiça e de alegria, não é? É isso que a gente aprende nas Escrituras. É esse o nosso propósito. E quando a gente busca a justiça do reino, essas coisas aqui nos são acrescentadas. Essas. Portanto, além de ser um caminho de justiça, buscar o reino de Deus envolve o quê? Um caminho de leveza. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia para esse texto hoje ou se eu ia para o texto para quando Jesus manda o pessoal, os discípulos de 2 em 2. Lembram? O que Jesus fala para eles? Aluga o Airbnb, já prepara as tralhas para a praia, que o negócio vai ser, nossa, um monte de coisa, bagunça, um monte de coisa. Prepara a mochila, vai lá na Decathlon, compra a mochila de 10 litros, bota tudo em top lá para vocês curtirem, aproveitarem bem o ministério. Fazerem a viagem missionária bem caprichada, tudo bonito. Não, roupa do corpo, pega uma capa, uma sandália e vai. O Evangelho é simples. O estilo de vida daqueles que são discípulos de Jesus é um estilo de vida simples, leve. Não tem nem mochila, um cajado para te ajudar ali na caminhada, uma sandália bem firminha para aguentar o tranco do deserto, lá naquele caso.
a roupa e confie em Deus que comida, bebida e vestimenta o Senhor proverá. Mas a gente não vive essa simplicidade. A gente não vive nessa leveza. A nossa vida, o nosso estilo de vida, ele é pesado, porque a gente vive no consumismo desse sistema global que se tornou insustentável e que lascou com o nosso planeta, irmão e irmã. Detonou tudo. Aqueceu. Porque quem está lá em cima, na cadeia alimentar econômica, ele não quer só fazer e trocar o bem dele por um outro bem, para ele poder consumir aquilo que é necessário. Ele quer produzir tudo que ele pode produzir, vender tudo que ele poder vender. Ele quer fazer com que eu e você, a gente entre nessa lógica e compre. Sem parar. Sem parar. Consuma, consuma, consuma. Sem parar. Porque se você parar de consumir, e eu espero que nessa noite nós possamos dar um passo em relação à nossa consciência, enquanto cidadãos desse mundo, eu espero que a gente aqui junto, e quem estiver nos ouvindo, possa começar a sabotar essa lógica. Sabotar. Ir na contramão. Porque o consumismo desenfreado, que em si mesmo é desenfreado, é consumismo, esse ismo é negativo, porque consumir, você tem que comer para viver, tem que ter a roupa do corpo, tem que ter o básico. Agora, o consumismo não é o básico, é o além, é o sem medida. Isso é incompatível, olha, escute bem o que eu estou dizendo, isso é incompatível com o Evangelho. Eu digo mais, o consumismo vai destruir a nossa espiritualidade se a gente não se atentar. Por que ele vai destruir? Em primeiro lugar, porque ele vai te causar muita ansiedade. Muita ansiedade. Esses dias alguém me contou uma história de uma menina que já tinha lá mais de 20 anos, se eu não me engano, e ela pedia para a mãe que ela queria um novo telefone, e a mãe falou que não tinha dinheiro para dar, e parece que ela estava num ônibus em algum lugar, ela desceu do ônibus e começou a chorar que nem uma criança. Nem a Anne chora que nem a menina chorava. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Um celular. Um celular. Não é aquela, eu quero que acabe a fome no mundo. Não é isso. Eu quero, eu quero, eu quero. Puxa, uma condição boa para minha família ali, para viver um... Eu quero, eu quero, eu quero. Um celular. Chorando, chorando. O consumismo... A pressão do consumismo, ela nos conduz para um estado de permanente ansiedade. A gente fica desesperado pelo futuro, porque a gente quer aquilo que a gente não tem. Isso gera inquietações na nossa alma, tristezas profundas na nossa alma, porque a gente não tem aquele bem que a gente gostaria de ter, porque a gente não tem o carro que a gente gostaria de ter, porque a gente não tem o resort que a gente queria ir, porque a gente não tem aquilo que passa na propaganda, a gente não tem aquilo que as capas de revista mostram para a gente que a gente poderia ter, porque a gente não tem o que o conhecido lá tem. Isso gera ansiedade, inquietação dentro da nossa alma, meu irmão e minha irmã, angústia, ansiedade. Isso não é de Deus. Isso não faz bem. Isso transforma a sua vida numa turbulência. Numa turbulência. E você fica ansioso por causa de você, você fica ansioso por causa do que você quer dar para o seu filho, você fica ansioso por conta do presente que você quer comprar para a sua mulher, você fica ansioso por aquilo que você quer comprar para não sei quem, você fica ansioso, ansioso e ansioso. Essa ansiedade te paralisa, essa ansiedade te adoece, essa ansiedade te entristece. E mais, segundo elemento porque o consumismo pode destruir a nossa vida e a nossa espiritualidade. Porque o consumismo produz dentro de nós um egoísmo vaidoso. Porque muitas das vezes a gente quer aquele produto, a gente quer aquele bem, a gente quer aquele serviço. Não é nem porque a gente quer, é porque a gente quer mostrar para os outros que a gente tem. Então a gente compra muitas vezes algo com o dinheiro que a gente não tem,
algo que a gente não precisa para mostrar para o outro que a gente tem. Olha que coisa, desculpa, que coisa burra. Não é uma coisa assim, um raciocínio absolutamente equivocado, tolo, perverso. Não faz sentido, meu irmão e minha irmã. Nenhum. Mas a nossa natureza humana, carnal, como diz o apóstolo Paulo, faz com que a gente se torne presa fácil dos tentáculos do consumismo. E a gente quer o que a gente não precisa para mostrar. Ai, Carlão, eu tenho. Eu tive aula com um rapaz no seminário, seminarista, ele já estava convertido, ele conseguia fazer uma análise crítica do passado dele. Ele é um cara muito, muito bem de vida. Ele contou para mim que o passatempo predileto dele na época que ele estava, né, como a gente diz, no mundo, né, antes dele se converter, era se juntar com os amigos ricos deles. E aí ficavam assim, comprei um jet ski. Ah, é mesmo? Que marca, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco passavam, eu comprei um jet ski também. Aí daqui a pouco, eu comprei uma casa lá, não sei aonde, lá, muito legal, para passar o inverno, uma delícia, tá, é mesmo? Aí chegava no próximo inverno, eu comprei uma casa também lá no inverno, hein? Ah, legal. Ah, você não sabe o que eu comprei uma joia para minha mulher, nossa, um negócio assim de diamante, bacana. Ah, legal. Passava o tempo, você não sabe o que eu comprei para minha mulher, comprei um negócio melhor que o seu. Ficava assim essa brincadeira infantil, tola. Egoísmo, satisfação do próprio ego, vaidade, bobagem, tolice. Isso aqui, gente, destrói. E aí você vai falar assim, pastor, mas você está falando de coisa de rico. Com a gente aqui não acontece que a gente não é rico. Eu sei que você não é rico, eu também não sou rico, mas acontece com a gente também. A gente fica com inveja dos outros. Espiritualiza ainda. Ah, o irmão, Deus te abençoou com aquele carrão, hein? Cheio de inveja dentro do coração, porque ele queria o carrão, ele queria ser abençoado. Não consegue nem ficar direito feliz com o irmão que conseguiu um bem diferente. Então, nós, independente de classe social, isso é importante. Porque você acha que o menino na favela, ele entra para o tráfico para comprar um tênis da Nike bonitão e caro, por quê? Que ele precisa? Não. É o consumismo adentrou também lá. Olha que perversão, gente. Olha que coisa triste. E se a gente ceder a esses tentáculos aqui, a gente trai o evangelho e a gente detona a nossa alma. Porque aí vem o terceiro elemento que eu quero falar para vocês. A gente sabe como que a gente vai viver? Não vai dar para cantar esse negócio que a gente cantou aqui. Sou grato por tudo que tenho. Porque quem está mergulhado até a tampinha da cabeça, né? Que nem o Natanael querido, né? Uns batismos atrás, né? Eu fui batizar uma irmã, ele falou para mim, pastor, faltou um pouquinho ali, batiza mais, né? Aí eu botei a pessoa para dentro da água, batizei adequadamente o irmãozinho, a irmã lá. Tem gente que está batizada no consumismo. Tem até o último fio de cabelo. E aí, não consegue cantar, sou grato por tudo que tenho. Não consegue. Porque vive numa condição de permanente insatisfação. É isso que o consumismo faz. Porque você acha que a empresa que vendeu a roupa que você está vestindo não quer que você compre da próxima coleção mais roupa? Você acha que a empresa que te vendeu o carro que você compra, que você anda, ela não quer que você compre um modelo novo? Você acha que a empresa de celular não quer que você compre um modelo novo? O relógio, modelo novo, sempre tem modelo novo, sempre tem um negocinho diferente. Vou contar um segredo para vocês. Geladeira só serve para gelar. Carro só serve para andar. E digo mais, dá para ser muito feliz sem carro. Tem um professor amigo meu que ele falava assim, eu não uso carro. Ele não usava nem celular. Para falar com o professor era difícil. Ele falou, para quê? Para quê? Tem transporte público aqui, pego o meu trenzinho, vou embora, feliz da vida. Vou lendo, vou... Carro só serve para andar. Roupa só serve para vestir. A marquinha que tem aqui, ela serve para te cativar, para atribuir um valor à roupa que não é dela, para encantar os teus olhos e fazer você ficar radicalmente insatisfeito de não ter a próxima coleção.
Porque aí o jacarezinho, ele vem com o chapéuzinho, boné. Aí você quer o jacaré com boné. É dose, né, gente? É para dar risada, mas é nós. A gente está falando da gente. A mola do tênis é diferente. Aí você vai, consome. Insatisfação, você nunca está feliz. Você nunca está pleno. Porque o consumismo não é a fonte que jorra, que foi cantada aqui. O consumismo não é a água que Jesus nos dá de beber. Porque eu vou te contar outro segredo, eu espero abalar as compras dessas empresas todas. A água que Jesus nos dá, ela nos sacia. Você fica feliz, você fica satisfeito, você fica pleno. Você olha para o que você tem e fala assim, que nem Deus fez quando criou o mundo. Você olha para o que você tem, é muito bom o que eu tenho. Está tudo muito bom. Quem está no consumismo não consegue olhar para as coisas e achar que está bom. Você olha para as coisas e pensa assim, tá bom, mas tem um negocinho novo ali que eu vi na propaganda. Insatisfação. Em quarto lugar, dentro dessa dinâmica toda, eu quero ir complementando os argumentos para te convencer. Como esse negócio aqui é do diabo. A gente se torna pessoas acríticas. Em outras palavras, você se torna uma marionete na mão do mercado. Marionete. Se você está mergulhado, batizado nesse consumismo, você se torna uma pessoa que é uma presa fácil da indústria da propaganda, do marketing, da comunicação. Você assiste a propaganda lá da empresa, da roupa que você gosta, você chora de emoção. Porque eles fazem tudo para você se comover mesmo, para você se emocionar. Você está andando na rua, você vê o outdoor, você fala, nossa, mulherada, né? Eu queria ser aquela modelo. Olha a roupa que ela tem. Você vê a bolsa, olha, eu queria aquela bolsa, olha que bolsa bonita. Nós homens, a mesma coisa, a gente olha lá alguma coisa, nossa, como eu queria isso. Presa fácil. Não tem consciência crítica. Não consegue perceber que você está sendo alvo, quase de extorsão. Porque você sabe quanto custa um comercial, meu irmão e minha irmã? Você tem noção quanto que essas empresas investem de dinheiro para fazer uma coisa que toca o teu coração? Toca teu coração às vezes mais do que o louvor da igreja. O Will está rindo, mas é verdade. Para quê? Para você consumir, para te aprisionar, para te capturar. Com o advento das mídias sociais, então, é pior ainda, porque a gente, nessa consciência crítica, o que você faz nas mídias sociais? Você já reparou que você não paga pelo serviço, né? Você sabe por que você não paga? Por que a gente não paga? Porque o produto é a gente. Nós somos o produto. Você fica fornecendo informação. Cada curtida que você dá, tem um sistema de computador lá que está entendendo assim, do que ela gosta? Do que ele gosta? Quando que ele está mais sensível para comprar, para clicar, para fazer, para consumir? Aí ele pega toda essa informação sobre o planeta Terra inteiro que ele levantou, e ele vende para a empresa, para quando você pensar num chinelo, começa a aparecer os chinelos para você. Aconteceu com você já? Aconteceu, é verdade, não é? A gente às vezes não tem a gente acha que é o diabo. Fala assim, o diabo está por aí, ele leu meu pensamento. Aí o irmão veio perguntar para o pastor, o diabo lê pensamento? Porque olha, eu estava pensando no chinelo, apareceu um chinelo. Eu estava pensando num produto XPTO, aparece XPTO para a gente. Nós não fomos chamados para sermos escravos do mundo. Nós fomos chamados para sermos luz dessa terra, sal dessa terra, para iluminar. A gente não foi chamado por Jesus para ser, sabe, vitimizado pelos tentáculos dessa engrenagem toda. A gente não foi chamado para isso, não. A gente foi chamado para fazer uma coisa muito diferente, para ser livre, para dizer, eu não quero comprar. Eu não quero sacrificar para Mamon, porque é um sacrifício. É um sacrifício.
Eu lembro, ó, a minha cabeça. Vou contar a história para vocês. Estou ficando velho, eu começo a contar a história. Quando eu tive meu primeiro salário, R$747. R$747. Primeira coisa que eu fiz, o que eu vou comprar? Eu fui para o shopping, o que eu vou comprar? Comprei uma chuteira. Para que eu precisava de uma chuteira? Eu precisava comprar. Porque você recebe já pensando em gastar. Eu lembro também, um pouco antes, lá com os meus 10, 12 anos, eu lembro a primeira mesadinha que meu pai me deu R$10. Mesada é R$10, André. Pai, quero ir no shopping, pai, quero ir no shopping, pai, quero ir no shopping, quero ir no shopping. Para quê? Não sei, onde eu vou gastar os R$10? Comprei, sabe o que? Um binóculo daqueles vagabundos. Binóculo, para que o binóculo? Parece brincadeira, mas a lógica do consumo já tinha penetrado a alma de uma criança. E com certeza, penetrou a alma do meu pai, que poderia ter tido uma conversa, mas enfim, mas a engrenagem é pesada, o sistema é poderoso, e você vai e se torna escravo. Novamente, você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, parcela, e às vezes para mostrar para os outros. Gente, a gente não foi chamado para isso. Se você caminha com Jesus, a sua consciência, ela tem que se tornar uma consciência crítica. Você tem que começar a pensar, você tem que começar a refletir, você tem que começar a ter a liberdade de dizer não para as coisas. Porque você, cheio do Espírito Santo, é livre em Cristo Jesus para pegar as rédeas da sua vida e não se permitir ser seduzido por essa engrenagem de propagandas que está querendo nos capturar. Por essa engrenagem financeira que está querendo levar seu dinheiro. Por essa engrenagem de marketing que está querendo, sabe, levar seu troquinho lá. Por fim, poluição. A gente consome. Para onde que vai tudo aquilo que a gente consome? É para o planeta Terra. É por isso que a nossa geração, ao longo dos últimos 2 séculos mais ou menos, século XIX, século XX, agora começo do século XXI, é a nossa geração, e algumas atrás, por conta do consumismo desenfreado, que detonou o nosso planeta Terra, que poluiu os nossos rios, que tornou inabitável alguns lugares, foi a gente que fez aquilo acontecer lá no Rio Grande do Sul, gente. Fomos nós que fizemos, porque a gente consome e joga lixo no lugar errado, produz muito mais lixo do que o planeta tem capacidade de absorver. Você já deve ter visto cenas de partes do oceano, por conta do tráfego ali, das águas, o lixo sendo levado para praias poluídas, inabitadas. Lixo, gente, detonando e destruindo o nosso planeta Terra. A nossa casa não tem planeta B. Não tem vida em Marte. Não tem vida em outro lugar, só tem esse planeta que Deus nos deu e fez tudo e falou que era bom e deixou a gente cuidando. Então quando a gente consome e não doa aquilo que a gente tem, não conserta aquilo que a gente tem em casa, quando a gente não partilha os nossos bens em comunidade, como por exemplo uma iniciativa de bazar, quando a gente não tem saídas e estratégias inteligentes, a gente contribui para quê? Para a poluição e degradação do nosso planeta, que, como eu disse, é um sistema fechado. Fechado. E viver poluindo é pecado. Fazer o que a gente está fazendo com o nosso planeta é pecado. E a gente precisa dar um passo na nossa consciência ecológica para a gente poder, sabe, se redimir diante do Criador, que nos deixou todos nós aqui como jardineiros dessa terra. A gente precisa dobrar os nossos joelhos, e essa foi uma das nossas orações lá. Senhor,
nos perdoa. Nos perdoa. Porque inclusive nós religiosos, a gente contribuiu muito. Porque Jesus vai voltar, então que tudo pegue fogo mesmo. Sabe esse papo? Eu já preguei sobre isso alguns domingos atrás. Não é por aí, gente. Consciência, nós somos imagem e semelhança de Deus. E é nosso papel e é nosso dever cuidar do planeta. E isso é pecado e destrói a nossa espiritualidade. Irmão, irmã, nessa noite, o desafio para você é olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para essa fonte de graça que jorra de Cristo e nos sacia a nossa sede. E reconhecer que Ele é suficiente para a gente. Deus é suficiente para mim e para você. O Senhor, o nosso Salvador, é suficiente. Você não precisa de um iPhone novo. Você não precisa de um relógio novo. Você não precisa de mais roupa. Você não precisa de mais sapato. Você não precisa consumir. Você não precisa ir para o fast food. Você pode cozinhar em casa e talvez vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais legal. Você não precisa de plástico descartável, vai dar mais trabalho limpar a louça, mas dá risada com os seus lá, limpa a louça, porque isso vai fazer bem para o planeta. Você não precisa consumir para ser feliz. Se você tem Jesus na sua vida, Ele é a porção da nossa herança. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é aquele que nos sacia. Em Cristo eu tenho tudo. Tudo. E eu queria insistir principalmente aqui num ponto. As nossas crianças precisam aprender isso. A nossa juventude precisa aprender isso. Os nossos adolescentes precisam aprender isso. Essa mensagem talvez seja só o pontapé inicial para uma revolução na sua casa. Uma outra maneira de enxergar a vida, uma outra maneira de enxergar o mundo, uma outra maneira de educar aqueles que estão perto de você, uma outra maneira de você pautar as questões importantes no condomínio que você mora, uma outra maneira de perceber a dinâmica da nossa cidade e uma outra maneira de pensar a igreja. Porque não dá para ouvir tudo isso, entender tudo isso e a gente fazer, amém, pastor, que mensagem bonita, que show, vamos embora, e não fazer nada. Por isso, eu não tenho nem comissão ainda formada, mas traz sua garrafinha de casa. Isso aqui, já está errado. Olha eu, acabei de falar, o mau testemunho. Misericórdia da gente, misericórdia. A gente está só engatinhando. A gente não sabe nada, gente. Nada. E já está, inclusive, aprovado para a gente poder fazer com que a água seja mais sustentável da nossa igreja. A gente precisa mudar. Mas principalmente, à luz da nossa fé, eu queria muito que você encarasse a semana e desse risada das propagandas que aparecessem para você. Dessem risada, é isso que eu quero fazer amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, né? Porque aí vem o celular, vem a TV, você já começa a ser bombardeado. Eu vou dar risada. Eu quero olhar para as coisas e falar, eu não preciso de vocês para ser feliz. Eu tenho Jesus. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu tenho o meu Salvador. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu tenho aquele que me ama com amor eterno, cuja misericórdia é renovada todas as manhãs. Toda manhã vem um update na misericórdia divina. Toda manhã vem um modelo novo da graça divina sobre mim. Por que eu preciso desses bens de consumo todos e ficar pilhado com isso? Não, a gente não precisa. Quero te convidar a curvar sua cabeça nessa noite, se colocar diante do Senhor, enquanto as nossas mulheres vêm aqui para nos abençoarem com mais um cântico, um hino de louvor ao Senhor. E meu apelo para você aqui é para que você se dobre diante desse que é a fonte da água viva. Desse que te ensina hoje, que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, não faltará aquilo que é necessário para você. E portanto, tudo aquilo que está além da provisão divina,
eu oro a Deus para que o Espírito Santo te inspire nessa noite e te encha de poder, para que você relativize o valor das coisas. Relativize o valor de um carro. Relativize o valor de uma casa. Relativize o valor de uma roupa. Relativize o valor de um equipamento tecnológico. Relativize o valor dos bens de consumo dos mais variados que a gente pode consumir. Relativize, para que você possa se curvar nessa noite, se voltar para aquele que é o começo e o fim, e encontrar toda a sua sede saciada em Deus. Para que você volte para sua casa com o coração leve, dizendo: eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, e nele eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Pai de amor, Pai eterno, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pelos Teus ensinamentos. E nos livre, Pai, nessa noite, de intoxicarmos a nossa espiritualidade com o consumismo. Nos perdoa por esse pecado como igreja, como indivíduos. Nos perdoa, Pai amado, por projetarmos essa lógica nos nossos filhos. Nos perdoa, Senhor, por não partilharmos, por não encontrarmos soluções inteligentes para a gente viver de uma maneira mais adequada. E nos ajuda a nos livrarmos desses tentáculos perversos. Nos ajude a nos livrarmos dessa lógica perversa. Nos ajude, Senhor, a mudar de modelo de vida. Porque a gente reconhece que está insaciável. Tem misericórdia de nós. E que o povo que ouviu essa mensagem nessa noite, eu me incluo, tenha o temor do Senhor para contribuir para que o planeta não chegue a 4 graus a mais. Porque senão seremos cúmplices, Senhor, e nós sabemos disso, do desastre que nós causaremos. Muito pelo contrário, nos enche de vida, de discernimento espiritual, para contribuirmos, para mitigarmos e nos adaptarmos à nova realidade, Senhor. É o que eu peço por mim, por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.